Em sessão histórica que durou 6 dias, o Senado Federal, por 61 votos a 20, condenou Dilma Rousseff por crime de responsabilidade e a afastou definitivamente do cargo de chefe do Executivo Federal. Michel Temer tomou posse em seguida, antes de viagem oficial à China, onde participa de reunião da cúpula dos líderes do G20. E quem está aqui para falar sobre esse assunto é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Gisele, no início ontem da sessão de votação, quer dizer, na continuidade da sessão, mas ontem no início da votação, o ministro Lewandowski, que é presidente do Supremo e também presidiu e comandou essa sessão no Senado de votação do impeachment, teve que decidir sobre uma questão de ordem, não é? Sim, essa questão de ordem, ela foi apresentada, inclusive, pelo Partido dos Trabalhadores e aliados ali da presidente Dilma Rousseff, hoje ex-presidente, e eles colocaram um requerimento no sentido de que fosse votado em separado, ou seja, a questão do destaque previsto no regimento interno, para que a votação do impeachment fosse feita num primeiro momento e a votação da inabilitação para o exercício de qualquer função pública pelo prazo de 8 anos fosse feita logo em seguida. Então, a solicitação foi no sentido de que a votação fosse feita de forma separada, de forma desmembrada. Mas é importante que a gente também observe que, para fundamentar essa decisão, o ministro Lewandowski, ele acabou tendo por base, como fundamento, alguns artigos previstos na nossa legislação brasileira. Então, dentre eles, o ministro também acabou fundamentando a sua decisão com base na Constituição Federal, e a Constituição Federal, ela traz ali um dispositivo previsto no artigo 52, eu vou pedir para que a gente possa ver o artigo 52 da Constituição Federal, que fala exatamente sobre essas questões da competência para julgamento de crime de responsabilidade por parte do presidente da República. O artigo 52 da Constituição Federal diz que compete privativamente ao Senado processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade. E o parágrafo único acrescenta que, nos casos previstos, funcionará como presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, a perda do cargo, com inabilitação por 8 anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. A Lei 1079, ela também foi utilizada, alguns dispositivos da Lei 1079, que é de 1950. Vamos conferir os artigos que foram utilizados pelo ministro na tomada da decisão ontem na sessão de julgamento do impeachment. O artigo 2º da Lei 1079 de 1950 diz: os crimes definidos nesta lei, ainda quando simplesmente tentados, são passíveis de pena de perda do cargo com inabilitação até 5 anos para o exercício de qualquer função pública imposta pelo Senado Federal nos processos contra o presidente da República ou ministros de Estado, contra os ministros do Supremo Tribunal Federal ou contra o Procurador-Geral da República. Vamos ver o que diz o artigo 33 da mesma lei. No caso de condenação, o Senado, por iniciativa do presidente, fixará o prazo de inabilitação do condenado para o exercício de qualquer função pública. E, no caso de haver crime comum, deliberará ainda sobre se o presidente o deverá submeter à justiça ordinária, independentemente da ação de qualquer interessado. Agora vamos ver o que diz o artigo 68, também da Lei 1079. O julgamento será feito em votação nominal pelos senadores desimpedidos que responderão sim ou não à seguinte pergunta enunciada pelo presidente: cometeu o acusado o crime que lhe é imputado e deve ser condenado à perda do seu cargo? Veja que o parágrafo único apresenta o seguinte: se a resposta afirmativa obtiver pelo menos 2/3 dos votos dos senadores presentes, o presidente fará nova consulta ao plenário sobre o tempo não excedente de 5 anos, durante o qual o condenado deverá ficar inabilitado para o exercício de qualquer função pública. Gisele, o regimento interno do Senado também foi usado, né, pelo ministro? Foi usado. A Lei 1079, ela permite que tanto o regimento do Senado quanto o regimento da Câmara dos Deputados sejam utilizados de forma subsidiária para definir as questões que dizem respeito ao rito do impeachment. Então, na solução dessa questão de ordem que foi colocada ontem, antes da votação, logo após a leitura do relatório pelo ministro Ricardo Lewandowski, ele se baseou também no regimento do Senado Federal, em especial o artigo 312. Vamos conferir. O artigo 312 do Regimento Interno do Senado diz que o destaque de partes de qualquer proposição
bem como de emenda do grupo a que pertencer, pode ser concedido mediante deliberação do plenário a requerimento de qualquer senador para votação em separado. E o parágrafo único diz que independerá de aprovação do plenário o requerimento de destaque apresentado por bancada de partido, observada as devidas proporcionalidades. Bom, Gisele, e nós vimos aí as leis e o regimento interno do Senado que falam sobre a pena em caso de crime de responsabilidade. Agora vamos ouvir o ministro Ricardo Lewandowski na sessão de julgamento ontem no Senado, no momento em que ele teve que decidir numa questão de ordem sobre essa divisão das votações em que ele se baseou. Nós iniciaremos com a votação do destaque ressalvado, do quesito ressalvado o destaque. Então, nós nos pronunciaremos sobre os crimes, são 2 crimes, as chamadas pedaladas e os decretos. Nós exigiremos, portanto, o quórum qualificado de 54 votos. Em seguida, votaremos o texto destacado, o trecho destacado, que é a inabilitação. É prudente que nós demos ao regimento a interpretação o mais estrita possível para evitarmos, nesse momento delicadíssimo, qualquer questionamento judicial. Bom, então, Gisele, o ministro fez aí uma interpretação de toda essa legislação que a gente viu aí para determinar, para decidir sobre essa questão, né? Exatamente. De acordo com o ministro Ricardo Lewandowski, essa forma de votar não iria prejudicar a soberania do Senado. Então, ele se fundamentou no artigo 52 da Constituição Federal, nos trechos da Lei 1079, que prevê a possibilidade de votação em separado, e também no regimento interno, que fala dos destaques em relação às proposições que são submetidas à apreciação do Senado Federal. Para o ministro Ricardo Lewandowski, essas proposições, elas, no caso, o julgamento que estava sendo feito em plenário em relação ao crime de impeachment, ao crime de responsabilidade, ele seria considerado, sim, uma proposição e que, por esta razão, poderia, então, ser objeto do pedido de destaque, conforme efetivamente foi feito lá no plenário do Senado Federal. E, de acordo com o ministro Lewandowski, essas questões de destaque, elas podem se dar de 2 formas. A requerimento de um senador, e aí, se houver o requerimento de apenas um senador, o plenário deveria se manifestar, ou então a requerimento de uma bancada, e aí, havendo o requerimento da bancada, não haveria necessidade da manifestação do plenário, respeitadas as proporcionalidades que estão previstas na Lei 1079. A consequência que nós tivemos a partir dessa separação, da votação em separado dos quesitos, é que nós tivemos que a ex-presidente da República acabou deixando o cargo e não ficou inelegível nem inabilitada do exercício da função pública por até 8 anos. Por qual razão, Érica? Porque no primeiro quesito houve, então, o alcance da maioria qualificada de 2/3 para que fosse admitido o impeachment. E no segundo momento da votação, essa maioria qualificada não alcançou os 54 votos, né, exigidos para que houvesse a inabilitação do exercício de qualquer função pública no prazo de 8 anos, conforme prevê a Constituição Federal. Rapidamente, para a gente encerrar, Gisele, ontem o presidente Michel Temer tomou posse, teve que viajar para a China. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, assumiu essa na linha sucessória prevista na Constituição. Isso está previsto? Está previsto. O artigo 80 da Constituição Federal traz isso de uma maneira muito clara, né? Havendo impedimento ou vacância da presidência da República, assume o vice. No caso atual, como nós temos aí, em razão do resultado do processo de impeachment, atualmente o vice assumiu a presidência da República, então a ordem sucessória indica que, nesses casos, assume o presidente da Câmara dos Deputados. Apenas para elucidar, havendo a vacância, não podendo o presidente da Câmara dos Deputados assumir essa função, passa-se então para o próximo, que é o presidente do Senado Federal, ou então o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, estamos seguindo o que, na verdade, prevê a Constituição Federal no que diz respeito a essa sucessão em casos de impedimento. Lembrando que, no exercício da presidência, ele fica autorizado a praticar todos e quaisquer atos. Tá ótimo, Gisele, obrigada pela participação, pelos esclarecimentos por enquanto, mas você volta para falar do plenário de ontem. Só um minutinho, por favor.